A Shia Hanai é uma estudante do ensino médio que passou os primeiros 7 dias de aula preso na enfermaria, devido a uma criatura que mais se parece com um bichinho de pelúcia, o qual se prende a ele e suga toda a sua energia. É sobre isso que veremos no anime de hoje, então pega a pipoca, fica confortável e vem comigo. A Shia Hanai era um jovem comum que havia acabado de entrar no ensino médio e estava indo fazer compras para sua mãe. O caminho foi bem tranquilo, até ele pisar no que parecia ser um bichinho de pelúcia. Ele pensou que alguém o teria perdido, então o colocou no alto para que ninguém pisasse nele. Porém, ao tentar seguir seu caminho, o tal bichinho pula em suas costas e escala seu corpo. Obviamente, Hanai tenta tirá-lo de si, mas o bichinho não saía por nada e ficou nele até chegar em casa. Lá, ele estava pálido e fraco, e sua mãe percebeu isso em seu rosto, mas por algum motivo ela não via o bichinho em suas costas. A caminho da escola no dia seguinte, ele estava com dor de cabeça, fadiga e outros inúmeros sintomas, como se estivesse muito doente e fraco. Ele nem conseguia andar direito, e antes de entrar no colégio, ele desmaia. Hanai acorda na enfermaria. Obviamente ele estava preocupado com as aulas, mas o horário já havia terminado. Ele perdeu o primeiro dia de aulas inteiro. Ele continuava fraco e tinha certeza que era culpa daquela criatura, e Hanai tinha certeza de que era um yokai. Demônio! No segundo dia, ele conseguiu chegar até o pátio antes de desmaiar. No terceiro, quase entrou pela porta. No quarto, ele chegou até os armários. E no quinto dia, ele levou até uma bengala. Ele conseguiu entrar na escola sem desmaiar dessa vez, mas estava extremamente fraco. Tô cansado, velho. E desmaiou bem antes de entrar na sala de aula. Na enfermaria, ele percebeu que o yokai estava ficando cada vez maior em suas costas, sugando mais ainda suas forças. Ele até tenta arrancá-lo de si, mas sem sucesso. Porém, ele acaba vendo um folheto sobre exorcistas e que estava recrutando. Ele liga para os exorcistas de yokais, que atende rapidamente, e já estava lá para recebê-lo. Ao entrar na sala do exorcista, o yokai já perde suas forças. Mas ao Hanai dizer que estava ali para que seu yokai fosse exorcizado, a Beno disse que havia uma lista de espera e que deveria ser respeitada. Eles estavam somente recrutando, e se Hanai não podia trabalhar, teria de esperar 10 dias. Porém, ao Hanai dizer seu sobrenome para ser colocado na lista de espera, a Shia, o exorcista, fica extremamente interessado por Hanai e decide fazer o exorcismo agora mesmo. Eles saem por uma porta que dá no terraço, mesmo estando ao lado da enfermaria há pouco tempo atrás. Ao chegarem lá, o yokai fica enorme e Hanai fica desesperado para tirar ele de si. Contudo, a Beno disse que Hanai era como os outros. A Beno não exorciza pelas pessoas, e sim pelos yokais. Eles eram criaturas que, ao chegar no mundo espiritual, só queriam cumprir seu propósito, ou somente brincar com seus antigos donos, mas não eram enxergados pela maioria das pessoas. Por isso a Beno fazia aquilo, e começou a brincar com o yokai, que só queria isso para finalmente ser liberto desse mundo. Hanai entendeu o recado depois. Ele chutou e socou o yokai inúmeras vezes, mas ele só queria brincar. Por isso, Hanai pede desculpas e começa a brincar com ele. Mas, para ser exorcizado, ele precisaria ficar menor. Depois de horas e horas brincando, o yokai já estava bem menor e pronto para passagem. A Beno, um mestre Mononokean, invoca o portal para o submundo. Lá, ele teria a companhia de outros yokais para brincar e viveria feliz pelo resto da eternidade. No começo, Hanai queria se livrar dele, mas agora estava relutante em dar adeus. No fim, ele se desculpa novamente e pensa ouvir uma voz vinda do yokai, agradecendo pelo que ele fez. E finalmente ele vai até o submundo bem alegre. Contudo, o pagamento pelo exorcismo era bem caro e obviamente Hanai não tinha essa grana toda, então começaria a trabalhar para Beno para pagar a sua dívida, ou ele mandaria um yokai terrível atrás de Hanai. Ao finalmente chegar na sua sala, todos se sentem enganados pelo professor, pois ele disse que Hanai era um florista de cabelos negros e todos acharam que era uma garota. Mas com tudo mais calmo, ele senta em sua cadeira e se apresenta para o aluno atrás dele, que coincidentemente era a Beno. A Beno dormiu a aula toda e só acordou na hora do almoço. Ele sabia que Hanai estava em sua turma, mas a conversa foi interrompida pela aparição de mais um yokai. Contudo, a Beno disse que só exorcizava quando era contratado, mesmo o lugar dele sendo no submundo. Além disso, ele mandava em Hanai agora, e ele deveria fazer o que a Beno dizia, que até o mandou comprar comida para ele. Ele obviamente não gostava nada de fazer aquilo, mas era para pagar sua dívida. Porém, ao chegar na fila da lanchonete, ele vê aquele
mesmo yokai novamente, e mesmo que Abeno tivesse dito pra ignorá-lo, ele estava causando problemas a uma garota, e Hanai pega o yokai pra levá-lo pra longe. Contudo, ao carregá-lo, ele faz um som bem alto, chamando vários yokais iguais a ele, e perseguem Hanai. Obviamente, Abeno ouve a comoção e vê Hanai sufocado pelos yokais. Abeno invoca o Mononokean e se livra dos yokais que estavam atormentando Hanai, que ainda estavam esperando pra pegá-lo. Um dia tu sai, tu não vai morar aí, desgraçado. Abeno não conseguia exorcizar todos eles de uma vez, visto que só conseguia abrir o portal para o submundo 2 vezes por dia. Contudo, eles eram coordenados por um yokai maior, e Abeno acharia uma forma de encontrá-lo e exorcizá-lo. Entretanto, Hanai queria ajudar, mesmo com muito medo. Abeno disse que eles não eram iguais, mas Hanai viu muitas semelhanças neles. Ambos eram da mesma idade, o mesmo porte físico, e com certeza ambos sentiam medo dos yokais, mas ele queria ajudar. Abeno concorda, e esse seria o primeiro serviço de Hanai, servir como isca para que eles pudessem encontrar o yokai-chefe. Na hora de ir, Hanai estava com muito medo, então Abeno o entrega um amuleto, e isso não impedia ele de ser devorado ou nada disso, mas esse amuleto não poderia ser comido de jeito nenhum, ou seja, era uma prova de que Abeno não iria deixar as coisas darem errado. Porém, ao sair do Mononokean, Hanai é levado pelos yokais no mesmo momento, e Abeno é atacado por mais deles. Ao acordarem, ambos estavam diante do yokai-chefe, que conseguia falar com eles. Ele pergunta a eles se conhecem o mestre Mononokean, um yokai com capacidade de abrir um portal para o submundo, mas Abeno mostra seu mestre, mesmo sendo um humano. O yokai-chefe só queria ser mandado para o submundo junto de suas crias, e assim, Abeno abre a passagem e manda todos eles para lá, mas fecha antes do yokai-chefe entrar. Mesmo que quisesse, o yokai-chefe não poderia entrar, pois criou raízes no mundo físico. Isso era a maior maldição dos yokais, não poderem ir ao seu lugar de destino, e o yokai-chefe só queria poupar seus filhos. Porém, Hanai estava determinado a achar uma solução para acabar com essas raízes e libertar o yokai. Abeno tinha uma solução, e como as palavras de Hanai afetaram o yokai, talvez ele estivesse disposto a fazer isso. É uma pílula que enfraquece o parasita, porém causa imensa dor e pode matar quem a usar. Mesmo assim, o yokai-chefe toma a pílula. As raízes começam a queimar, mas o yokai também sente extrema dor e calor. Se passa um tempo e ele fica bem menor, mas fica vivo. Ao abrir o portal para o submundo, os pequenos yokais estavam ali esperando, e se não fosse por Abeno e Hanai, ele nunca teria coragem e nunca iria para o submundo com seus filhos. E depois de agradecer, finalmente parte. Porém, no fim de tudo, Abeno desmaia. Na verdade, ele não havia desmaiado, só dormido. Ele estava muito cansado, mas se levanta para abrir o Mononokean e desabar lá dentro. Aparentemente, Abeno conseguia fazer com que eles se transportassem para qualquer lugar por meio do Mononokean, inclusive a porta da casa de Hanai. Além disso, Hanai percebeu só agora o pergaminho na parede, que estava falando com ele. O papel demonstrava as vontades do Mononokean, e basicamente, a sala de chá era um yokai. Hanai tinha de ir para casa, mas antes, o Mononokean perguntou se ele estava assim por conta de ter aberto 2 portais para o submundo, e Hanai percebeu que o yokai sabia bastante. Então, perguntou o porquê de Abeno ser o mestre Mononokean, mesmo sendo humano, e a resposta foi o remédio. Mas Abeno não gostou nada disso, e expulsou Hanai dali, e chegou em casa pela porta da frente. Hanai estava ficando muito cansado com o trabalho envolvendo os yokais, mas ele tinha de pagar sua dívida. Mesmo assim, parou para pensar nos yokais que salvou e que eles estavam bem felizes. Talvez valesse a pena, mesmo que fosse cansativo. Ao sair da sala de aula, Hanai dá de cara com o Mononokean e com um convidado. Esse yokai não conseguia demonstrar suas emoções, por isso usava máscaras de emoções para se expressar. Contudo, ele perdeu sua máscara de risada no mundo humano, e Abeno falou que Hanai era a pessoa certa, pois para pegar a máscara de volta, era necessário chorar em frente ao hospedeiro, e Hanai chorava com muita facilidade. Com isso, ele vai até o seu destino, e lá encontra uma garota que acha ele bem suspeito. Porém, ele ouve que o pai dessa garota estava muito diferente do comum, rindo o tempo todo, ou seja, era a tarefa de Hanai. A garota se apresenta como Zenko, e diz que ele era bem suspeito, e Hanai não ajuda em nada, falando tudo embolado, mas Zenko parece querer ajudar ele, tudo para que ele fizesse seu pai voltar ao normal, mesmo que ela não acreditasse em yokais. Ao encontrar o pai de Zenko, ele era uma pessoa bem rabugenta. Máscara esconde a cabeça
da minha pica. Mas não parava de rir em nenhum momento. Hanai disse que poderia ajudá-lo, e Zenko queria acreditar que isso era mesmo verdade. Mesmo que Abeno e o yokai não estivessem tão confiantes em Hanai, Abeno disse que tinha certeza que Hanai conseguiria resolver esse caso. A tarefa dele era somente chorar na frente da máscara, e estava com um livro bem triste em suas mãos, mas mesmo assim não conseguia chorar. Zenko era a única filha do dono do templo, mas mesmo assim ele não deixaria ela herdá-lo. Ela não sabia o porquê, mas ficou extremamente desapontada. Como Hanai estava com dificuldades em realizar a missão, ela pediu sua ajuda no jardim. Hanai sabia cuidar muito bem do jardim, visto que sua mãe tinha uma floricultura, e Zenko perguntou se ele pretendia cuidar dela no futuro. Ele disse que esse era o plano, mas sua mãe não forçou a isso. Ela disse que ele não precisava cuidar de algo que era o sonho dela. Ele poderia seguir seu próprio caminho. Depois de ouvir isso, Zenko assume que seu pai fez o mesmo. Não é porque ela é uma garota, é porque o templo era o sonho dele, e seu pai queria que Zenko seguisse seu próprio caminho. Zenko começa a chorar de emoção, e isso faz seu pai acordar. Entretanto, seu choro faz a máscara da risada cair, e Hanai finalmente a pega. Mas o pai de Zenko fica bem irritado por ele ter feito ela chorar, e Abeno chega a tempo para salvar a pele de seu empregado. Ele e o yokai estavam vendo tudo da porta do armário, e mesmo que Hanai tenha concluído com sucesso a tarefa, Abeno estava com uma cara bem feia para ele. No fim, Hanai se desculpou e agradeceu a Zenko, e eles foram embora pelo armário. No fim, deu tudo certo, e o yokai disse que Abeno estava bem mais leve desde a última vez que eles se encontraram. Aparentemente, o sobrenome Ashia, o mesmo de Hanai, era bem recorrente dentre os exorcistas, e o yokai alertou Abeno, dizendo que Hanai era um humano bem raro e perigoso. Abeno ficaria fora, pois ele iria visitar um local, mas não disse qual. Obviamente, o Mononokean dedurou ele, dizendo que ele iria para o Boticário do Submundo. Ele podia entrar no Submundo, mas não só ele. O Mononokean disse que Hanai também poderia. Abeno disse que ele tinha muito medo dos yokais, e provavelmente não iria querer ir para um lugar lotado deles, mas ele queria ir sim, por curiosidade, e também para ser mais útil no seu trabalho junto de Abedo. Ele cede e diz que eles iriam no sábado, no dia sem aulas. No dia, Hanai teve aula no período da manhã e acabou encontrando um de seus amigos ferido, e fez ele correr para a enfermaria para desinfetar o ferimento e tomar um remédio. Isso fez ele pensar que Abedo provavelmente estava indo ao boticário para comprar o remédio que ele havia se referido anteriormente. Ele vai até o terraço para se encontrar com Abedo, e lá ele lhe entrega uma lista de lembretes que o Mononokean deixou para Hanai. Ele só precisaria seguir aquilo e ficaria bem, além de ter de usar um kimono feminino, pois Abedo não achou um masculino. E o mais importante, ao entrar no submundo, ele não poderia deixar ninguém saber que ele é um humano. No túnel escuro que levava para o submundo, Hanai acaba ficando doente, pegando a doença do submundo, e nas regras dizia que ele tinha de avisar imediatamente, mas quando Abeno o questionou, ele disse que estava bem, mesmo sendo mentira. Ao chegarem no submundo, tudo era bonito e brilhante, e até a doença de Hanai havia passado. Ao chegarem no Kyakudo, o boticário, eles se deparam com duas figuras que pareciam muito humanos, mas eram só yokais disfarçados. Os yokais se apresentam como Kouha, a mestra, e Shizuku, a funcionária. Abeno é bem direto, dizendo que queria seu remédio, mas Kouha disse que tudo acabou, pois eles deram a dose de Abeno para outro cliente, o que Hanai chamava de chefão Jijiji, o yokai que eles salvaram do parasita. Hanai fica feliz de saber que ele chegou bem, e Abeno não as culpa por ter dado o remédio ao seu cliente, mas pediu que apressassem a produção, e ele pagaria extra, é claro. Mas enquanto elas faziam mais remédios, Kouha pediu que eles fizessem algumas coisinhas. Ajudar na loja não era tão ruim assim, mas haviam alguns ingredientes bem nojentos, e outros faltando, então Abeno foi falar com Shizuku, enquanto Hanai continuou com o trabalho. Porém, algo distraiu, um yokai passou, e ele era muito parecido com o Peludinho, o primeiro yokai que ele conheceu. Ele sai da loja, mas Abeno ficaria muito bravo ao saber que ele fugiu. Só que ao ver sangue pingando do yokai, ele corre sem pensar duas vezes. Ao conseguir pegar o yokai, não era o Peludinho, só um yokai parecido, e não era sangue, era uma fruta que escorria suco vermelho. Então ele decide voltar, mas acaba topando com um yokai bem grande. Ele acusa Hanai de ter o roubado e se transformado para fugir, e o ameaça com uma faca. Ele tenta se livrar da situação, mas o yokai não acreditava nele, até ver o símbolo do Mononokean em seu kimono. Ele até tenta fazer um acordo com Hanai depois disso, pois o Mononokean era muito respeitado, e ele achou que Hanai ganhava bem, mas na verdade não. Depois disso, o yokai tentou cortar seus braços para que ele nunca mais roubasse, mas foi impedido por outro yokai, e dessa vez era o Peludinho. Abeno volta com
Shizuku, que havia percebido o erro na lista do inventário e os itens faltando, mas não percebeu só isso. Hanai estava desaparecido e Abeno se encarregou de trazê-lo de volta. Enquanto isso, Hanai ainda estava em apuros com o yokai, mas o peludinho estava tentando salvá-lo e acabou se ferindo. Assim, algo desperta em Hanai, algo que faz o yokai tremer de medo e cair. Um poder fluindo pelo descendente dos Ashiya, mas ele é interrompido por Abeno. Quando Abeno aparece diante deles, o yokai fica ainda mais desesperado e todos começam a falar sobre o mestre Mononokean, que havia matado o anterior para tomar o posto. Abeno não sabia que tipo de rumores estavam correndo sobre ele, mas ele iria fazer uma denúncia sobre esse yokai vendedor que saiu correndo. Mas obviamente, eles precisavam tratar o peludinho antes. Contudo, Korra ainda estava na loja e recebeu uma mensagem do legislador, que ficou sabendo de Hanai, o novo funcionário do Mononokean. Ele não foi avisado antes da contratação, então eles teriam de ir imediatamente até ele, para Hanai ser julgado, se era um bom empregado ou não. Depois que o peludinho foi tratado, Korra deixou a mensagem do irmão de Shizuku, o legislador, pedindo para que ela o visitasse, mas também que Abeno e Hanai fossem até ele. O legislador era o superior de Abeno e uma das 3 figuras influentes do submundo. Antes de partir, Abeno pegou seus remédios e algumas pomadas para o peludinho, pois ele ficaria sob observação no Mononokean enquanto não ficasse bom. O legislador era aquele que ditava as leis do submundo e o único isento delas era o mestre Mononokean, que deveria seguir só as regras dadas diretamente a ele. O caminho foi longo, mas eles chegaram ao Lago do Tritão, lugar onde estava o legislador. De cara, o legislador diz que não gostou de Hanai e que ele deveria se demitir. Contudo, Abeno se opôs, dizendo que se ele não fosse apto para o cargo, ele não estaria lá, apesar de dificultar as coisas de vez em quando. Isso porque ele era um humano, mas também por não saber o que fazer por todos os yokais. Hanai fica surpreso por Abeno confirmar, e ele fica bravo por ter de seguir a regra de não falar pra ninguém que era um humano, mas ele explica que o legislador poderia saber. Hanai responde dizendo que nem como humano, nem sabia responder como salvar a humanidade toda, muito menos os yokais, pois eram muitos. Porém, eles ajudavam aqueles que encontravam pelo caminho, da melhor forma possível, e ele pergunta ao legislador se deixaria Hanai continuar com seu trabalho, mas antes de responder, ele pergunta se o sobrenome de Hanai era Ashiya, e fica intrigado com isso. Com isso, o legislador se convence e ainda dá um bônus para os dois. Como Hanai era um humano, Abeno teria que abrir vários portais para que eles fossem transportados até o submundo, mas agora, o mestre Mononokean e seus empregados poderiam abrir portais para o submundo. Essa era a nova regra estabelecida pelo legislador. Além disso, o legislador percebe que o peludinho estava com eles por estar ferido, mas ele acaba pulando no rosto do legislador. Ele tinha um pedido, ele queria ficar junto de Hanai, trabalhando no Mononokean, e o legislador aceita. Abeno obviamente acha uma maluquice, mas o legislador fala que é outra regra, então ele não poderia desobedecer. Mas antes de ir, o legislador diz que Abeno estava recusando todos os yokais no Mononokean, pois ele não precisaria se preocupar com as raízes do parasita se fossem humanos. Mas Abeno não gosta nada do assunto e fechou a porta na cara do legislador, mas não antes de se despedir. Mesmo com Abeno estressado com o legislador e com Hanai tendo quebrado todas as regras, o Mononokean estava contente por eles estarem bem e por Hanai ter gostado do submundo, e até o agradeceu. O próximo cliente era um yokai que já havia os contactado antes, mas eles não conseguiram cumprir a missão. Uma senhora havia perdido um anel em um riacho e o yokai queria que eles entregassem o anel de volta, só isso, mas era muito difícil de achar. E o maior problema, eles estavam atrasados para encontrar com o yokai, até um dos alunos interromper a fala do professor para dizer que ele era chato, até que ele percebeu que o horário de aula já havia terminado e dispensou a turma. Ao chegarem, eles se encontraram com o yokai, Manjiro, que não estava nada contente com o atraso, mas a procura começa rapidamente. Hanai disse que tinha uma habilidade especial para localizar metais, e depois de uns 15 minutos de procura, ele consegue encontrá-lo. Mas havia um problema, como eles entregariam o anel, pois seria muito assustador 2 jovens estranhos entregando o anel para uma senhora, que ela não contou a ninguém que perdeu. O melhor plano seria entregar escondido, colocar em um lugar que ela sempre olha, mas Hanai queria fazer algo mais por Manjiro, pois caso o anel fosse entregue, ele voltaria para o submundo e ele nunca mais a veria. Hanai pensou em contar para ela sobre o yokai, mas Abeno negou, não por não acatar a ideia, mas porque, segundo suas experiências passadas, os humanos ficam enojados e assustados quando ouvem sobre yokais. Hanai até se desculpa por ter dado expectativas a Manjiro de que eles poderiam fazer algo mais, mas ele não estava bravo e fica feliz por ele tentar ajudar, mas Abeno está
estava certo, e depois disso, eles partem rumo à casa da senhora, mas Hanai ainda estava pensando se não havia outro jeito de ajudar Manjiro. Não era só uma casa, era uma loja de enguias, é claro. Faz sentido com o yokai, e não era tão perto do riacho assim. Eles vão até os fundos da casa, e tudo que Hanai tinha de fazer era colocar o anel na caixa de correios para eles saírem dali, mas ele foi teimoso. Ele queria fazer algo mais, e nessa hesitação, a senhora apareceu. Obviamente, ela ficou assustada e nervosa, com estranhos em frente à sua casa, e Abeno e Manjiro só estavam dizendo para ele colocar o anel e correr. Mas Hanai pensou melhor. Se os humanos nunca ouvissem sobre os yokais, nunca entenderiam, mesmo que não vissem. Hanai pensa ter alcançado o limite da paciência de Abeno com essas palavras, e a senhora continuava a questioná-los. Porém, Abeno diz que um tal de Manjiro pediu que o anel fosse entregue. A senhora parou de falar por um momento, até começar a gargalhar bem alto, dizendo que esse nome era bem familiar, pois era o nome de seu falecido marido. Ela aceita o anel de bom grado, agradecendo, e Manjiro fica extremamente feliz com a situação. Depois de tudo, eles são até convidados para jantar, e enquanto Abeno pensava que Hanai estava certo dessa vez, que os humanos precisavam ouvir mais, mesmo sem ver os yokais, seus pensamentos são interrompidos por uma voz o chamando, dizendo que finalmente o havia encontrado. Hanai não ouviu nada, e Abeno fingiu não ter escutado também, mas havia vestígios de alguém atrás dele. Esse é o final do episódio 6, e se você quiser a continuação, deixa aí nos comentários o like e, claro, se inscreve para não perder as próximas postagens. Obrigado por assistir, eu vou ficando por essas e até mais!